Os reis da terra se colocam e os governantes conspiram entre si, contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo 2, verso 2. Depois que nosso Senhor foi traído pelo falso coração de Judas, ele foi amarrado pelos oficiais que vieram prendê-lo. Sem dúvida, as cordas foram esticadas e torcidas tão impiedosamente quanto possível. Se acreditarmos nas tradições dos pais, esses cordões cortam a carne até os ossos, de modo que desde o jardim até a casa de Anás, seu sangue deixou um rastro carmesim. Nosso Redentor foi levado às pressas pela estrada que atravessa o riacho Queredom. Pela segunda vez ele foi feito como Davi, que passou por aquele riacho, chorando enquanto caminhava. E talvez tenha sido nessa ocasião que ele bebeu daquele riacho imundo. Aliás, o riacho Queredom, você sabe, era aquele no qual toda a imundície dos sacrifícios do templo era lançada. E Cristo, como se fosse uma coisa imunda, deveria ser levado ao riacho negro. Ele foi conduzido a Jerusalém pela porta das ovelhas, a porta através da qual sempre eram conduzidos os cordeiros da Páscoa e as ovelhas para o sacrifício. Mal sabiam eles que, ao fazê-lo, estavam novamente seguindo ao pé da letra os tipos significativos que Deus havia ordenado na lei de Moisés. Eles conduziram, eu digo, este Cordeiro de Deus através da porta das ovelhas e o apressaram para a casa de Anás, o ex-sumo sacerdote, que seja por seu relacionamento com Caifás, ou por sua habilidade natural, ou por sua proeminência ao se opor ao Salvador, ocupava posição de destaque na opinião dos governantes. Aqui eles fizeram a ligação temporária para gratificar o sanguinário Anás com a visão de sua vítima, e então, apressando-se, levaram-no à casa de Caifás, a pouca distância dali, onde, embora já passassem um pouco da calada de noite, muitos membros do Sinédrio estavam reunidos. Em muito pouco tempo, sem dúvida informados por algum mensageiro rápido, todos os demais anciãos se reuniram e sentaram-se com grande prazer para o trabalho malicioso. Sigamos nosso Senhor Jesus Cristo, não de longe, como Pedro, mas como João. Estaremos com Jesus na casa do sumo sacerdote. Quando tivermos ficado ali por algum tempo e visto o nosso Salvador ser maltratado, vamos atravessarmos nas ruas com ele, até chegarmos ao salão de Pilatos e depois ao palácio de Herodes e depois ao lugar chamado o Pavimento, onde Cristo é submetido a uma competição ignominiosa com Barrabás, o assassino, e onde ouvimos o clamor do povo: crucifica-o, irmãos. Como o Senhor deu os mandamentos até mesmo a respeito das cinzas e do resto dos sacrifícios, devemos considerar qualquer assunto trivial que esteja relacionado ao nosso grande holocausto. Minha advertência é: reúna os fragmentos que restam para que nada se perca. Assim como os ouriúves varrem sua loja para salvar até mesmo ali malhares do ouro, cada palavra de Jesus deve ser entesourada como muito preciosa. Mas na verdade a narrativa para a qual o convido não é sem importância. Coisas que foram propostas antigamente, profetizadas por videntes, testemunhadas por apóstolos, escritas por evangelistas e publicadas pelos embaixadores de Deus, não são assuntos de interesse secundário, mas merecem nossa atenção solene e devota. E todos os nossos corações fiquem maravilhados ao seguirmos o Rei dos Reis em seu caminho de vergonha e sofrimento. Primeiro ponto. Vamos então ao salão de Caifás. Depois que a turba arrastou Nosso Senhor da casa de Anás, eles chegaram ao palácio de Caifás. E ali ocorreu um breve intervalo diante do sumo sacerdote, que saiu para interrogar o prisioneiro. Como foram passados esses minutos tristes, foi permitida à pobre vítima uma pequena pausa para organizar seus pensamentos, para que ele pudesse enfrentar seus acusadores com calma. Longe disso, Lucas contará a lamentável história. E os homens que seguravam Jesus zombaram dele e o feriram, e vendendo os olhos, bateram nele no rosto e perguntaram, dizendo: profetiza, quem foi que te feriu? E muitas outras coisas disseram blasfemamente contra ele. Os oficiais faziam uma pausa até que o presidente do tribunal fizesse o favor de entrevistar o prisioneiro, e em vez de permitir que o acusado descansasse um pouco antes de um julgamento tão importante, do qual dependia sua vida e caráter, eles passavam o tempo todo em descarregar sua amarga lamícia sobre ele. Observe como eles insultam suas reivindicações ao Messias. Na verdade, eles zombam dele assim: vocês afirmam ser um profeta como Moisés, vocês sabem o que está por vir. Se você é enviado por Deus, prove isso descobrindo seus inimigos.
Nós te colocaremos em julgamento e testaremos, ó homem de Nazaré. Eles venderam-lhe os olhos e em seguida golpearam-no um após outro. Pediram-lhe que exercesse seu dom profético para sua diversão e profetizaram quem foi que o feriu. Ó pergunta vergonhosa! Quão grandioso foi o silêncio, pois uma resposta poderia tê-lo murchado para sempre. Chegará um dia em que todos os que ferem a Cristo descobrirão que ele os viu, embora pensassem que seus olhos estavam cegos. Chegará o dia, homem blasfemador, mundano e descuidado, em que tudo que você fez contra a causa de Cristo e o povo de Cristo será publicado diante dos olhos dos homens e dos anjos, e Cristo responderá a sua pergunta. Ele dirá quem é que esse o feriu. Falo esta manhã a alguns que se esqueceram de que Cristo os veio e maltrataram o seu povo. Eles falaram mal de sua santa causa, dizendo: como Deus sabe, e há conhecimento no Altíssimo? Eu lhe digo, o juízo do Deus e o juízo dos homens em breve apontará você e fará com que você, para sua vergonha e confusão, confesse que feriu o Salvador quando feriu sua igreja. Terminada a zombaria preliminar, Caifás, o sumo sacerdote, entrou. Ele começou imediatamente a interrogar o Senhor antes do julgamento público, sem dúvida, com o objetivo de capturá-lo em seu discurso. O sumo sacerdote perguntou-lhe primeiro pelos seus discípulos. Não sabemos quais perguntas ele fez. Talvez fosse algo assim: o que você quer dizer com permitir que uma tumba o siga onde quer que você vá? Quem é você para ter 12 pessoas sempre te atendendo e te chamando de mestre? Você pretende fazer dele os líderes de um bando de homens? Serão estes os seus penentes para levantar o exército em seu nome? Ou pretendente ser profeta, e estes são os filhos dos profetas que te seguem, como Eliseu fez com Elias? Além disso, onde eles estão? Onde estão os seus galantes seguidores? Se você é um bom homem, por que eles não estão aqui para dar testemunho de você? Para onde eles foram? Eles não estão envergonhados de sua loucura agora que todas suas promessas de honra terminam em vergonha? O sumo sacerdote perguntou-lhe pelos seus discípulos. Nosso Senhor Jesus, neste ponto, não disse uma sílaba. Por que silêncio? Porque não cabe ao nosso advogado acusar os seus discípulos. Ele poderia ter respondido: bem, onde estão eles? Os covardes me abandonaram. Quando um se revelava traidor, os demais fugiam. Você diz: onde estão meus discípulos? Há alguém ali sentado perto do fogo aquecendo as mãos, o mesmo que agora me negou com o juramento. Mas não, ele não proferia uma palavra de acusação. Aquele cujos lábios são poderosos para interceder pelo seu povo, nunca falará contra eles. Deixe Satanás caluniar, mas Cristo implora. O acusador dos irmãos é um príncipe deste mundo. O príncipe da paz é sempre nosso advogado diante do trono eterno. O sumo sacerdote, em seguida, mudou de posição e perguntou-lhe sobre sua doutrina, o que ele ensinou. Se o que ele ensinou não contradiz os ensinamentos originais de seu grande legislador Moisés, e se ele não havia insultado os fariseus, insultado os escribas e expôs os governantes, o mestre deu uma resposta nobre. A verdade nunca é envergonhada. Ele aponta corajosamente para sua vida pública como a sua melhor resposta. Falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre recorrem, e em segredo não disse nada. Por que você me pergunta? Pergunta aos que me ouviram o que lhe disse, e eis que eles lhe sabem o que eu disse. Sem sofisma, sem tentativa de aversão, a melhor armadura para a verdade é o seu próprio peito nu. Ele havia pregado no mercado, no topo da montanha e nos pátios do templo. Nada foi feito em um canto. Feliz é o homem que consegue fazer uma defesa tão nobre. Onde está a junta desse arnês? Onde pode a flecha perfurar o homem vestido com a pampolia tão completa? Pouco ganhou aquele arte patife Caifás com seu questionamento astuto. Durante o restante do questionamento, Nosso Senhor Jesus não disse uma palavra em legítima defesa. Ele sabia que não adiantava um cordeiro implorar aos lobos. Ele estava bem ciente de que tudo que ele disse seria mal interpretado e se tornaria uma nova fonte de acusação. E ele desejava, além disso, cumprir a profecia. Elevado como cordeiro ao matadouro, e como ovelha é levada diante de seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Mas que poder ele exerceu ao permanecer assim, em silêncio? Talvez nada demonstre mais plenamente a onipotência de Cristo do que este poder de autocontrole. Controlar a divindade? Que poder menos que o divino pode realizar a tarefa? Eis, meus irmãos, o Filho de Deus faz mais do que governar os ventos e comandar as ondas. Ele se contém. E quando a palavra, um sussurro, teria refutado seus inimigos e levando à destruição eterna, ele não abriu sua boca. Aquele que abriu a boca para os seus inimigos não pronunciará uma palavra sobre si mesmo. Se alguma vez silêncio foi mais que dourado,
É este silêncio profundo sobre infinita provocação. Durante este exame preliminar, Nosso Senhor sofreu um traje que precisa ser notado de passagem. Quando ele disse, pergunta aos que me ouvem, alguma pessoa excessivamente intrometida na multidão deu-lhe um soco no rosto. A margem em João capítulo 18, versículo 22, corrige muito apropriadamente nossa versão e traduz a passagem com a vara. Agora, considerando que nosso bendito Senhor sofreu tanto, este pequeno detalhe pode parecer sem importância, só que é um assunto da profecia do livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Eles ferirão o juiz de Israel com a vara sobre a bochecha. Essa agressão durante o julgamento é peculiarmente atroz. Atacar um homem enquanto ele defende sua própria defesa seria certamente uma violação das leis, até mesmo dos bárbaros. Isso fez com que o sangue de Paulo chegasse ao seu rosto e o fez perder o equilíbrio quando o sumo sacerdote ordenou que lhe batessem na boca. Acho que ouço dizer suas palavras de indignação ardente. Deus te ferirá, parede caiada, pois está sentado para me julgar segundo a lei e ordena que eu seja ferido contrariamente à lei. Quão rápido o servo perde a paciência, quão mais gloriosa é a mansidão do mestre. Que contraste essas palavras gentis nos proporcionam. Se falei mal da testemunha do mal, mas se bem, por que você me feriu? Foi uma infâmia tão concentrada a atingir um homem enquanto implorava por sua vida que mereceu a atenção tanto do evangelista quanto do profeta. Mas agora o tribunal está todo reunido, os membros do grande sinédrio estão todos em seus vários lugares, e Cristo é apresentado para julgamento público perante o mais alto tribunal eclesiástico. Embora seja observe que uma conclusão precipitada de que, por bem ou por mal, eles o considerarão culpado. Eles vasculham a vizinhança em busca de testemunhas. Havia sujeitos em Jerusalém como aquele que antigamente frequentava o Old Bailey, testemunhas de palha, que estavam prontos para serem comprados por qualquer um dos lados e desde que fossem bem pagos, jurariam qualquer coisa. Mas, apesar de tudo isso, embora as testemunhas estivessem dispostas a cometer perjúrio, não conseguiam concordar umas com as outras. Sendo ouvidas separadamente, suas histórias não correspondiam. Por fim, dois vieram com algum grau de semelhança no seu testemunho. Ambos eram mentirosos, mas pela primeira vez, os dois mentirosos tinham tocado a mesma nota. Eles declararam que ele disse: destruirei este templo feito por mãos humanas e durante 3 dias construirei outro feito sem mãos. Marcos 14:58. Agora aqui está primeiro uma citação errada. Ele nunca disse, destruirei o templo. Suas palavras foram, destruí este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Vê como eles acrescentam suas palavras e distorcem para seus próprios fins? Então, novamente, eles não apenas citaram erroneamente as palavras, mas deturparam o sentido deliberadamente, porque ele falou a respeito do templo de seu corpo e não do templo literal no qual eles adoravam. Isso eles deviam saber. Ele disse, destruí este templo, e a ação que o acompanha poderia ter mostrado a eles que ele se referia ao seu próprio corpo, que foi ressuscitado por sua gloriosa ressurreição após a destruição da cruz. Acrescentemos que, mesmo quando assim deturpada, a testemunha não foi suficiente como fundamento de uma acusação capital. Certamente não poderia haver nada digno de morte na afirmação de um homem: destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Uma pessoa poderia usar esta palavra 1000 vezes. Ela poderia ser muito tola, mas não seria culpada de morte por tal ofensa. Mas onde os homens decidiram odiar a Cristo, eles o odiarão sem causa. Ó, vocês que são adversários de Cristo, e alguns deles aqui hoje, eu sei que vocês tentam inventar alguma desculpa para sua oposição à sua santa religião. Você forja sem falsidades, mas você sabe que seu testemunho não é verdadeiro e a provação em sua consciência pela qual você passa pelo Salvador é apenas uma farsa. Ó, se você fosse sábio e entendesse que ele é o que ele é e se submetesse a ele agora, descobrindo que o seu testemunho, mesmo quando torturado ao mais alto grau, não era tão forte o suficiente, o sumo sacerdote, para obter a acusação, conjurou-o pelo Deus Altíssimo a responder se ele era o Cristo, o Filho do Bendito. Sendo assim conjurado, nosso mestre não nos deu um exemplo de covardia. Ele falou com propósito. Ele disse, eu sou. Marcos capítulo 14, verso 62. E então, para mostrar quão plenamente ele sabia que isso era verdade, ele acrescentou, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. Não consigo entender o que os unitaristas fazem com este incidente. Cristo foi condenado à morte sob a acusação de blasfêmia por ser declarado o Filho de Deus.
Não foi esse o momento em que qualquer pessoa sensata teria negado a acusação? Se ele não tivesse realmente afirmado de ser o Filho de Deus, não teria ele falado agora? Ele não teria agora, de uma vez por todas, libertado nossas mentes do erro sobre a qual estamos trabalhando, se de fato fosse um erro, que ele seja o Filho de Deus? Mas não, ele sela com seu sangue, ele presta testemunho aberto diante do rebanho de seus acusadores. Ele diz: Eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado do Altíssimo. Agora a coisa está feita, eles não querem mais provas. O juiz, esquecendo-se da impecabilidade que constitui sua posição, finge estar maravilhosamente impressionado com o horror, rasga suas vestes, vira-se para perguntar aos seus co-assessores se eles precisam de mais algum testemunho, e eles todos muito prontos levantam as mãos em sinais de unanimidade, e ele é imediatamente condenado à morte. Ah, irmãos, e assim que é condenado, o sumo sacerdote, descendo de seu divã, cospe em seu rosto, e então o sinédrio o segue e bate em sua bochecha. E então eles entregaram a tumba que havia se reunido na corte, e eles o esbofetearam de um para o outro, cuspiram em suas bochechas abençoadas e o bateram. E então eles jogam novamente o velho jogo que aprenderam tão bem antes do julgamento começar. Eles o venderam pela segunda vez, o colocaram em uma cadeira e ao golpearam com os punhos gritaram: Profeta, 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 quem foi que te feriu? Profeta para nós. E assim o Salvador passou pela segunda vez por aquele tratamento mais brutal e ignominioso. Se tivessem lágrimas, se tivéssemos simpatia, se tivéssemos corações, deveríamos nos preparar para derramar essas lágrimas, despertar essas simpatias e partir esses corações agora. Ó Senhor da vida e da glória, como vergonhosamente você foi maltratado, e também por aqueles que fingiam ser os curadores da santa verdade, os conservadores da integridade e os professores da lei. Tendo assim esboçado o julgamento, tão brevemente quanto pude, deixem-me apenas dizer que durante todo este julgamento perante o tribunal eclesiástico, é manifesto que eles fizeram tudo o que podiam para desprezar suas duas reivindicações, a divindade e a messianidade. Agora, amigos, esta manhã tão verdadeiramente quanto naquela ocasião memorável, você e eu devemos nos posicionar em um dos dois lados. Ou hoje devemos reconhecer alegremente sua divindade e aceitá-lo também como Messias, o Salvador prometido antigamente para nós, ou então devemos assumir nosso posto com aqueles que são os adversários de Deus e de Cristo. Você se perguntará, de que lado você estará agora? Rogo-lhes que não pense que a divindade de Cristo precisa de qualquer prova adicional, além daquela que este tribunal fornece. Meus queridos amigos, não há nenhuma religião debaixo do céu, nenhuma religião falsa que ousasse arriscar tal afirmação, já que aquele homem que foi cuspido e esbofeteado não era outro senão Deus encarnado. Nenhuma religião falsa se aventuraria a recorrer a tal ponto à credulidade de seus seguidores. O que? Aquele homem ali que não fala uma palavra, que é ridicularizado, desprezado, rejeitado, feito nada. Ele, o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus? Você não encontrará Maomé, nem mesmo falso profeta, pedindo a alguém que acredite em uma doutrina tão extraordinária. Eles sabem muito bem que existe um limite até mesmo para a fé humana, e não se aventuraram em uma afirmação tão maravilhosa como esta, de que aquele homem desprezado não é outro senão o sustentador de todas as coisas. Nenhuma religião falsa teria ensinado uma verdade tão humilhante para aquele que é seu fundador e Senhor. Além disso, não está no poder de nenhuma religião criada pelo homem ter concedido tal pensamento. Essa deidade deveria submeter-se voluntariamente a ser cuspida para redimir aqueles cujas bocas desabafaram a lasciva. Em que livro você lê uma maravilha como essa? Temos imagens tiradas da imaginação, ficamos encantados com página romântica e ficamos maravilhados com os voos criativos do gênio humano. Mas onde você lê um pensamento como este, Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele foi desprezado, ridicularizado, açoitado, tratado como se fosse a escória de todas as coisas, tratado brutalmente, pior que um cachorro, e tudo por puro amor aos seus inimigos. Ora, o pensamento é tão grande e tão semelhante a Deus, a compaixão nele é tão divina que deve ser verdadeiro. Ninguém, exceto Deus, poderia ter pensado em algo como esta descida do mais alto trono da glória até a cruz da mais profunda vergonha e miséria. Você acha que se a doutrina da cruz não fosse verdadeira,
tais efeitos decorreriam dela? Será que aquelas ilhas dos mares do sul, outrora vermelhas com sangue do canibalismo, seriam agora morada do canto sagrado e da paz? Será que esta ilha, outrora lugar de selvagens nus, seria o que é através da influência do benigno evangelho de Deus? Se esse evangelho fosse uma mentira, erro sagrado, de fato produzir resultados tão pacíficos, tão abençoados, tão duradouros, tão divinos. Ele é Deus, a coisa não é falsa e que ele é o Messias, quem duvidará? Se Deus enviasse um profeta, que melhor profeta você poderia desejar? Que personagem você gostaria de exibir de forma mais completamente humana e divina? Que tipo de Salvador você desejaria? Que poderia satisfazer melhor os anseios da consciência? Quem poderia recomendar-se mais plenamente as afeições do coração? Ele deve ser, sentimos imediatamente quando vemos um sozinho, sem concorrente. Ele deve ser o Messias de Deus. Vamos agora, senhores, de que lado vocês se posicionarão? Você vai feri-lo? Eu fiz a pergunta, quem é o que ferirá hoje? Quem é que cuspirá nele hoje? Não farei, diz alguém, mas não aceito nem acredito nele. Nisso você o fere. Eu não odeio, mas não sou salvo por ele. Ao recusar seu amor, você o fere. Qualquer um dentre vocês não confiará sua alma a ele. Na medida em que você o fere, fere-o na parte mais terna. Já que você impregna seu amor e poder para salvar. Beije o filho para que ele não fique zangado, e vocês perseverem o caminho quando sua ira se acende apenas um pouco. Aquele homem sofredor está na sala, no lugar da cada um que crê nele. Confie nele. Você então aceitou como seu Deus, como seu Messias. Recuse-se a confiar nele. Você o feriu. E você pode achar pouco fazer isso hoje, mas quando ele cavalgar sobre as nuvens do céu, você verá seu pecado em sua verdadeira luz e estremecerá ao pensar que poderia ter recusado aquele que agora reina, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus ajude a aceitá-lo como seu Deus e Cristo hoje. Segundo ponto, mas nosso tempo voa rápido demais e devemos apressá-lo a acompanhar nosso Salvador a outro lugar. Os romanos haviam tirado dos judeus o poder de condenar uma pessoa à morte. Às vezes ainda fazia isso, mas o faziam, como no caso de Estevão, por meio de tumulto popular. Agora, no caso do nosso Salvador, eles não puderam fazer isso porque ainda havia um forte sentimento a favor de Cristo entre o povo. Um sentimento tão forte que, se não tivessem sido subornados pelos governantes, eles nunca teriam dito: crucifique-o. Você se lembrará de que os sacerdotes e príncipes não o prenderam num dia da festa, para que, disseram eles, não houvesse tumulto entre o povo. Além disso, a maneira judaica de condenar uma pessoa à morte era por apedrejamento. Portanto, a menos que houvesse um número suficiente de pessoas que o odiassem, uma pessoa nunca seria condenada à morte. É por isso que foi escolhido o método de execução por apedrejamento, porque se uma pessoa fosse geralmente considerada inocente, muitas poucas pessoas a apedrejaram e, embora ela ficasse um tanto mutilada, sua vida poderia ser poupada. Eles passaram, portanto, que o Salvador poderia escapar como fez em outras ocasiões, quando pegaram em pedras para apedrejá-lo. Além disso, eles desejavam condená-lo à morte dos malditos. Eles os confundiriam com escravos e criminosos, e os enforcariam como os reis cananeus de antigamente. Portanto, eles o perseguiram até Pilatos. A distância era de cerca de 1 quilômetro. Eles o amarrando de maneira cruel, e sem dúvida foi cortado pelas cordas. Ele já havia sofrido terrivelmente. Por favor, lembre-se do suor sangrento da semana do último sábado. Então lembre-se que ele já foi espancado 2 vezes. E agora ele é levado apressado, sem qualquer descanso ou refrigério, ao romper da manhã, pelas ruas até o lugar onde Pilatos morava, talvez a torre de Antônia, perto do próprio templo, não temos muita certeza. Ele está preso e eles o apressam pela estrada. E aqui os escritores romanos fornecem um grande número de detalhes de angústia provenientes de suas imaginações muito férteis. Depois que o trouxeram para lá, ocorreu uma dificuldade. Estas pessoas santas, este ancião muito justos, não poderiam entrar na companhia de Pilatos, porque Pilatos, sendo um gentil, irá contaminá-los. E havia um amplo espaço fora do palácio, com uma plataforma elevada, chamada o pavimento, onde Pilatos costumava sentar-se naqueles dias importantes para não tocar nesses abençoados judeus. Então ele saiu para a calçada, e ele próprio não entraram no corredor, mas permaneceram diante do pavimento. Observe sempre que os pecadores que conseguem engolir camelo com mosquitos, multidões de homens que cometem grandes pecados têm muito medo de cometer algumas pequenas coisas que eles acham que afetarão sua religião.
Observe que muitos homens que são grandes ladrões durante a semana aliviam sua consciência pelo refrigério sabatismo quando o dia chegar. Na verdade, a maioria dos hipócritas correm em busca de abrigo para alguma observância rigorosa de dias, cerimônias e observações, quando menosprezam as questões mais importantes da lei. Bem, Pilatos o recebeu amarrado. A acusação apresentada contra ele não era obviamente blasfêmia. Pilatos teria rido disso e recusado qualquer interferência. Eles o acusaram de incitar a sedição, fingindo ser rei e ensinando que não era certo pagar tributo a César. Esta última acusação era uma mentira clara e manifesta. Ele se recusou a pagar o tributo? Ele não mandou ir até a boca do peixe para pegar o dinheiro? Ele disse que César não deve receber o que lhe é devido? Ele não disse aos herodianos, dai a César o que é de César? Ele provocou uma sedição? O homem que não tinha onde reclinar a cabeça? Ele fingiu arrebatar o diadema de César? Ele, o homem que se escondeu quando o povo teria tomado a força e feito dele um rei? Nada pode ser mais atremamente falso. Pilatos o examina e descobre imediatamente, tanto pelo seu silêncio quanto pela sua resposta, que ele é uma pessoa extraordinária. Ele percebe que o reino que ele reivindica é algo sobrenatural. Ele não consegue entender isso. Ele pergunta a ele por que veio ao mundo. A resposta o confunde e surpreende, para dar testemunho da verdade, diz ele. Ora, isso era algo que nenhum romano entendia. Durante 100 anos antes da chegada de Pilatos, Jurguda disse a cidade de Roma, uma cidade à venda. Suborno, corrupção, falsidade, traição, vilânia, estes eram os deuses de Roma, e a verdade fugiu das 7 colinas. O próprio significado da palavra era pouco conhecido. Então Pilatos virou-se e disse, o que é a verdade? O mesmo que dizer, sou o procurador desta parte do país, tudo que me importa é dinheiro. Qual é a verdade? Não creio que ele tenha feito a pergunta, o que é a verdade? Como alguns pregam a partir disso, como se ele desejasse seriamente saber o que realmente era, pois certamente ele teria feito uma pausa para a resposta divina e não teria se afastado de Cristo no momento seguinte. Ele disse, o que é a verdade? No entanto, havia algo tão surpreendentemente no prisioneiro que o sonho de sua esposa e a mensagem dela, cuidado, não tenhas nada a ver com esta pessoa justa. Todos trabalharam sobre os medos supersticiosos deste governante de mente muito fraca. Então ele voltou e disse aos judeus pela segunda vez, não acho nele nenhum defeito. E quando eles disseram, ele desperta o povo ensinando por toda a Judéia, começando pela Galileia até este lugar. Ele captou a palavra Galileia. Agora pensou ele, vou me livrar deste homem, o povo seguirá o seu caminho, mas eu não serei culpado. Galileia? Ora, Herodes é o governante lá. É melhor você levá-lo a Herodes imediatamente. Assim ele ganhou 2 ou 3 pontos, fez de Herodes seu amigo, esperava exonerar-se de seu crime e ainda assim agradar a multidão. Lá eles vão para Herodes. Acho que vejo aquele bendito Cordeiro de Deus novamente perseguido pelas ruas. Você já leu tal história? Nem o mártir mesmo na época de Maria Santíssima foi jamais atormentado dessa forma como o Salvador. Não devemos pensar que suas agonias estavam todas confinadas à cruz. Elas foram suportadas naquelas ruas, naqueles inúmeros golpes, chutes e socos que ele teve de suportar. Eles o levaram diante de Herodes, e Herodes, tendo ouvido falar de seus milagres, pensou em ver alguma coisa maravilhosa, algum truque feito em sua presença, e quando Cristo se recusou a falar e não implorou de forma alguma diante daquela raposa, então Herodes o tratou com escárnio. Eles não fizeram nada dele. Você consegue imaginar a cena? Herodes, seus capitães, seus tenentes, todos até o soldado mais cruel, tratam o Salvador com um largo sorriso. Um lindo rei, melhor um médico miserável. Olhe suas bochechas, todas machucadas, onde o feriram. Essa é a cor da pele de realeza? Olha, está amaeciado, está coberto de sangue, como se tivesse suado gotas de sangue a noite toda. Essa é a púrpura imperial? E então eles não fizeram nada dele, desprezaram sua realeza. E Herodes disse, traga aquele manto branco, caros, você sabe, se ele é um rei, vamos vesti-lo assim. E então o manto branco é colocado sobre ele, não um roxo, que Pilatos vestiu depois. Ele tem 2 vestes vestidas, uma vestida pelo judeu, a outra pelo gentil, parecendo ser um comentário adequado àquela passagem no Cântico dos Cânticos de Salomão, onde a esposa diz, meu amado é branco e coroado, branco com o lindo manto que o marcava rei dos judeus, e depois vermelho com o manto púrpura que Pilatos posteriormente colocou sobre seus ombros, o que provou que ele também era rei das nações. E assim Herodes e seus homens de guerra, depois de tratar Jesus tão vergonhosamente quanto puderam, olhando para ele como louco mais apto para a confusão do que em qualquer outro lugar, enviaram-no novamente a Pilatos. Você não pode segui-lo? Você não precisa de muita imaginação ao vê-los arrastando de volta novamente.
É mais uma viagem por aquelas ruas, outra cena de tumulto vergonhoso, desprezo amargo e violência cruel. Ora, ele morre sem mortes. Meus irmãos, não é uma morte, é morte após morte que o Salvador suporta, enquanto é arrastado de tribunal em tribunal. Veja, eles o levaram a Pilatos pela segunda vez. Pilatos novamente está ansioso para salvá-lo. Ele diz: não encontrei nenhuma culpa neste homem no que diz respeito às coisas das quais você o acusa. Não, nem Herodes. Portanto, irei libertá-lo. Não, não, dizem eles e clamam muito. Eles propõem uma alternativa cruel que ainda assim pretendia ser terna misericórdia. Portanto, irei castigá-lo e deixá-lo ir. Ele o entregou aos seus lictores para ser açoitado. O flagelo romano foi, como já expliquei antes, um instrumento terrível. Era feito de tendões de boi e pequeno pedaço toguindo de osso, que você sabe, causam as mais terríveis lacerações. Mesmo que por acidente você os coloque na mão, pequenos pedaços pontiagudos, lasca de osso, estavam entrelaçados aqui e ali, e entre tendões, de modo que toda vez que o chicote descia, alguns desses pedaços de ossos penetravam direto na carne e arrancavam tiras pesadas, e não apenas o sangue, mas a própria carne seria rasgada. O Salvador foi amarrado à coluna e espancado. Ele já havia sido espancado antes, mas esta do lictor romano foi provavelmente a mais severa de suas flagelações. Depois de Pilatos o ter espancado, entregou aos soldados por um curto período de tempo para que completassem a zombaria e assim pudessem testemunhar que Pilatos não tinha a ideia de realeza de Jesus e nenhuma cumplicidade em qualquer suposta traição. Os soldados colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e curvaram-se diante dele, cuspiram nele e colocaram uma cana em suas mãos. Eles feriram a coroa de espinhos em seu templo e o cobriram com um manto púrpura. Então Pilatos o trouxe para fora dizendo: eis o homem. Acredito que ele fez isso por pena. Ele pensou: agora eu feri e eu cortei em pedaços, não o matarei. Essa visão tocará seus corações. Oh, que é que o homem deveria ter derretido seus corações, se Satanás os tivesse tornado mais duros que pedras e mais severo que aço. Mas não, eles gritaram: crucifique-o, crucifique-o. Então Pilatos os ouve novamente e eles mudam de tom. Ele falou blasfêmia. Esta foi uma acusação errada de se fazer, pois Pilatos, tendo sua superstição novamente despertada, tem ainda mais medo de condená-lo à morte. E ele sai novamente e diz: não encontro nenhum defeito nele. Que forte disputa entre o bem e o mal no coração daquele homem. Mas eles gritaram novamente: se você deixar este homem ir, você não é amigo de César. Eles acertaram o alvo desta vez e ele cedeu ao clamor deles. Ele traz uma bacia com água, lava as mãos diante de todos e diz: eu sou inocente do sangue deste justo. Cuidem disso. Uma maneira ruim de escapar. Aquela água não pode lavar o sangue de suas mãos, embora o grito deles tenha trazido o sangue sobre suas cabeças. O seu sangue caía sobre nós e sobre nossos filhos. Quando isso é feito, Pilatos dá o último passo desesperado ao sentar-se na calçada em estado real. Ele condena Jesus e ordena que o levem embora, mas antes que ele seja levado para execução, os cães de guerra o atacarão novamente. Os judeus, sem dúvida, tendo subornado os soldados com excessivo zelo e desprezo pela segunda vez. Observe isto. Talvez você tenha pensado que isso aconteça apenas uma vez. Esta é a quinta vez que ele foi tratado dessa forma. Os soldados o levaram de volta. Novamente e mais uma vez eles zombaram dele, e mais uma vez cuspiram nele e o trataram vergonhosamente. Então veja você, houve uma vez em que ele foi pela primeira vez à casa de Caifás. Então depois que ele foi condenado ali, depois Herodes e seus homens de guerra. Depois Pilatos após a flagelação e depois soldados após a condenação final. Não veja como é manifesto. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado de sofrimento. Escondemos dele, por assim dizer, nossos rostos. Ele foi desprezado e não estimamos. Não sei quando desejei ser eloquente com mais entusiasmo do que agora. Estou falando com meus próprios lábios e dizendo: oh, que esses lábios tinham uma linguagem digna de ocasião. Eu apenas esboço vagamente a cena. Não posso confiar nas cores brilhantes. Oh, se eu pudesse expor sua dor, homem de dores. Deus, Espírito Santo, imprima isso em suas memórias e em suas almas e ajude-os a considerar lamentavelmente as tristezas de seu bendito Senhor. Deixarei agora este ponto. Depois de ter feito esta aplicação prática dele, lembre-se, queridos amigos, que hoje, tão verdadeiramente quanto naquela manhã, uma divisão deve ser feita entre nós. Ou você deve hoje aceitar Cristo como seu rei, ou então seu sangue estará sobre você. Tiago, meu mestre, diante de seus reis, olhos e lhe digo: eis o seu rei. Você está disposto a render obediência a ele? Ele reivindica primeiro a sua fé implícita em seu mérito. Você se renderá a isso? Ele afirma a seguir que você o aceitará como o Senhor do seu coração e que assim como ele será o Senhor por dentro, ele será o Senhor por fora.
Qual será? Você vai escolhê-lo agora? Será que o Santo Espírito em sua alma, pois sem ele você nunca o fará? O Espírito Santo diz: dobre os joelhos e tome-o como seu rei? Graças a Deus então, mas se não, o sangue dele está sobre você para condená-lo. Você o crucificou, Pilatos, Caifás, Herodes, os judeus e os romanos, todos se encontram em você. Você o açoitou, você diz, que ele seja crucificado. Não diga que não foi assim. Na verdade, você se junta aos clamores deles quando em recusa. Quando você vai para sua fazenda e para sua mercadoria, e despreza seu amor e seu sangue, você faz espiritualmente o que eles fizeram literalmente. Você despreza o Rei dos Reis. Venha à fonte do seu sangue, lavem-se e fique limpo. Mas devemos encerrar com a terceira observação. Cristo realmente passou por ainda uma terceira provação. Ele não foi apenas julgado perante tribunais eclesiásticos e civis, mas foi realmente julgado perante o grande tribunal democrático, isto é, a Assembleia do Povo na rua. Você dirá, como? Bem, o julgamento foi um tanto singular, mas ainda assim foi realmente um julgamento. Barrabás, um ladrão, um criminoso, um assassino, um traidor, havia sido capturado. Ele provavelmente fazia parte de um bando de assassinos que estavam acostumados a subir a Jerusalém na hora da festa, carregando punhais sobre as capas para esfaquear pessoas na multidão e roubá-los, e então ele iria embora novamente. Além disso, ele tentou incitar a sedição, posicionando-se possivelmente como líder dos bandidos. Cristo foi colocado em competição com esse vilão. Os dois foram apresentados aos olhos populares e, para a vergonha da humanidade, para a desgraça da raça de Adão, lembre-se que o Salvador perfeito, amoroso, terno, compassivo e altruísta foi recebido com a palavra: crucifique-o, e Barrabás o ladrão foi preferido. Bem, diz alguém, isso foi atroz. A mesma coisa é colocada diante de você esta manhã. É a mesma coisa. E todo homem não regenerado fará a mesma escolha que os judeus fizeram. Somente os homens renovados pela graça agirão de acordo com o princípio contrário. Eu digo, amigo, neste dia coloco diante de você Cristo Jesus ou seus pecados. A razão pela qual muitos não vêm a Cristo é porque não conseguem desistir das suas concupiscências, dos seus prazeres e dos seus lucros. O pecado é Barrabás, o pecado é um ladrão. Ele roubará a vida da sua alma. Isso roubará Deus e a sua glória. O pecado é um assassino, esfregou nosso pai Adão, matou nossa pureza. O pecado é um traidor, ele se rebela contra o Rei do céu e da terra. Se você prefere o pecado a Cristo, Cristo esteve em seu tribunal e você deu seu veredicto de que o pecado é melhor que Cristo. Onde está aquele homem? Ele vem aqui todos os domingos, e ainda assim ele é um bêbado. Onde ele está? Você prefere aquele demônio cambaleante, Baco, a Cristo? Quem é aquele homem? Ele vem aqui. Sim, e onde estão seus lugares noturnos? A prostituta e a prostituta sabem. Vocês preferiu sua própria luxúria suja e imunda a Cristo. Conheço alguns aqui que tiveram suas consciências abertamente picadas e ainda assim não houve mudança nela. Você prefere o comércio de domingo do que Cristo. Você prefere trapacear Cristo. Você prefere o teatro do que Cristo. Você prefere a prostituta do que Cristo. Você prefere o próprio diabo do que Cristo, pois ele é o pai e autor destas coisas. Não, eu não sou. Então eu coloco novamente esta questão e coloco de forma muito insensível para você. Se você não prefere seus pecados do que Cristo, como é que você não é um cristão? Acredito que esta seja a principal pedra de tropeço. Os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Não viemos a Cristo por causa da crueldade de nossa natureza e da depravação de nosso coração. E esta é a depravação do seu coração. Se você prefere as trevas à luz, escolha o amargo no lugar de doce e escolhe o mal como seu bem. Bem, acho que ouvi alguém dizendo: eu estaria do lado de Jesus Cristo, mas não olhei para isso sobre essa luz. Achei que a pergunta era: será que ele estaria do meu lado? Sou um pecador tão pobre e culpado que ficaria feliz em qualquer lugar se o sangue de Jesus me lavasse. Pecador, pecador. Se você falar assim, então eu te encontrarei com alegria. Nunca um homem foi um com Cristo até que Cristo fosse um com ele. Se você sente que agora pode ficar com Cristo e dizer: sim, desprezado e rejeitado ele é, no entanto, meu Deus, meu Salvador, meu Rei, ele me aceitará? Ora, alma, ele aceitou você, ele renovou você. Caso contrário, você não falaria assim. Você fala como homem salvo. Você pode não ter o conforto da salvação, mas certamente há uma obra de graça em seu coração. A eleição divina de Deus caiu sobre você e a preciosa redenção de Cristo foi feita para você. Caso contrário, você não falaria assim. Você não pode estar disposto a vir a Cristo e ainda assim Cristo rejeitá-lo. Deus nos livre de supormos a possibilidade de qualquer pecador clamar pelo Salvador e o Salvador dizer: não, eu não quero você.
Bendito seja o seu nome. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Bem, diz alguém, então eu teria hoje, como posso fazer isso? Não há nada que lhe seja pedido a não ser isto. Confie nele, confie nele. Acredite que Deus o colocou no lugar dos homens. Acredite que o que ele sofreu foi aceito por Deus em vez de seu castigo. Acredite que esta grande equivalente de punição pode salvá-lo. Confie nele, jogue-se sobre ele. Assim como o homem se compromete com as águas, você também. Afunde ou nade. Você nunca afundará, você nunca afundará. Pois aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna e nunca entrará em condenação. Que estas francas palavras sobre um assunto tão emocionante abençoe sua alma e a Deus seja a glória para todo sempre. Amém.